Segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, dia que vai ficar marcado na história mundial. Morreu aos 88 anos o Papa Francisco, após 12 anos à frente da Igreja Católica. A morte foi confirmada na madrugada de hoje, horário de Brasília, depois de meses de internações por complicações respiratórias e renais. A comunidade católica está em luto. Mas não é só a católica que está em luto. Aqui no Ver Mais, nós representamos os valores religiosos de todos do sul de Santa Catarina. Seja cristãos ou não, né, o pessoal evangélico, de todas as denominações muçulmanos, né, o pessoal que acredita, que tem fé, é representado no Ver Mais. E eu tenho certeza que todos sentem a perda, pois Francisco era um líder religioso, um dos líderes religiosos mais influentes da história moderna. O Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, assumiu o comando da Santa Sé em março de 2013 e marcou a história da Igreja Católica como o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. E ele transitava, pessoal, em alguns locais onde não era transitado antes, né? Inclusive com outros líderes religiosos. Então, no Ver Mais de hoje, nós vamos repercutir a morte do pontífice sobre a ótica aqui do sul de Santa Catarina, porque o Ver Mais é isso, né? Nós fomos às ruas para ouvir a fala dos fiéis, nós vamos saber qual será a programação da Diocese de Criciúma, saber quais serão as homenagens, como os fiéis reagiram e entender também como serão, a partir de agora, os ritos do Vaticano. Tem também o relato de moradores aqui da região que estão lá no Vaticano, na cidade do Vaticano, e vivenciaram direto da praça o anúncio da morte do Papa, que por lá ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Participe do Ver Mais. Neste feriado, né, aqui no Brasil, dia de Tiradentes, tenho certeza que muitas pessoas que não acompanham o nosso jornalismo hoje estão podendo curtir com calma, né? Então, muito obrigada pela companhia. 988 18 19 38, será um prazer receber a sua mensagem. Eu vou repetir, 988 18 19 38. E olha, pessoal, o bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inácio Flá, gravou um vídeo para manifestar, né, a perda, né, do Papa. Com a palavra, o bispo. Queridos irmãos e irmãs, como todos nós já sabemos, nosso querido Papa Francisco partiu para a casa do Pai e isto nós queremos nos unir a ele, a toda a igreja que reza agora para que ele possa ser bem acolhido na casa do Pai como nosso querido Papa. Também pediria agora a todas as nossas comunidades, paróquias, comunidades, matrizes, se pudéssemos todos às 3 horas, ou seja, às 15 horas da tarde, tocar nossos sinos, lembrando que aí vai ser o momento oficial que vai ser anunciada a morte do nosso querido Papa. E que durante todo este tempo agora nós vamos ficar em memória, rezando e celebrando missas em honra ao nosso querido Papa. Então, peço isso a todos os nossos queridos filhos da nossa Diocese de Criciúma. Que Deus abençoe e que estemos em união, em comunhão com toda a Igreja. Deus vos abençoe e vos guarde. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém, bispo. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente tem também a manifestação da Diocese de Tubarão, né? Eles também emitiram um comunicado oficial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. O cardeal já está também esperando a gente, cardeal não, o nosso querido coordenador aqui da Diocese de Criciúma, né? Nós já estamos com ele conectados aqui. Já vamos trazer aí os detalhes, né, dos próximos passos, né, daqui da Diocese de Criciúma, pelo menos, com relação a esses ritos aí de homenagens ao Papa Francisco. Gente, a nossa equipe foi às ruas já cedo, nessa segunda-feira feriado, né? As ruas de Criciúma desertas, né? Muita gente descansando, pouca coisa aberta nesse 21 de abril, dia de Tiradentes, mas a gente conseguiu o relato de alguns fiéis aqui do Sul e como que eles reagiram à morte do Papa Francisco. Confira. Lamentável, né? Porque o Papa carismático, um cara muito preparado,
fez um trabalho social na Argentina, no seu país, né? Elogiável nas periferias de Buenos Aires. Fica na história como um dos grandes papas, né, da Igreja Católica. Até porque, pela maneira de ele ser, a simplicidade dele, e onde ele vivia em Buenos Aires, e o que ele fazia em Buenos Aires, e o que ele estava fazendo agora em Roma, né? E realmente fica marcado como um dos grandes papas da história, muito embora tenha tido um reinado meio curto, né? Eu achava gente boa, né? Tudo. Nem sabia, né? Hoje de manhã que fiquei sabendo que ele faleceu, né? Estava internado fazia tempo, né? Que ele estava internado, me deu alta mesmo. Primeiro, como católico, né? É um grande admirador, né? E o Papa construiu uma relação com os católicos e pregou o que a gente chama hoje de inovação. Até mesmo na fé é necessário inovar. Essas mudanças, é claro, elas muitas vezes são polêmicas, mas são necessárias. Então, a primeira coisa que me vem com a morte do Papa é todo esse período de transformação, né? Com certeza, né, pessoal? É a fala do nosso povo do sul de Santa Catarina. E se você quiser também manifestar a sua fala, a sua fé, fique à vontade, né? Você que não é católico e também quiser manifestar solidariedade, pode participar pelo nosso WhatsApp 988 18 19 38. E nós estamos conectados com o coordenador diocesano de pastoral da Diocese de Criciúma, o padre Gabriel Manarim Dalmolin. Padre, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais, aqui da NDTV. Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos os que nos acompanham na programação do Ver Mais. É muito bom estar com vocês participando desse momento. Com certeza. Mesmo sendo um momento triste, né, para a Igreja Católica, primeiramente eu gostaria de extrapolar os nossos sentimentos aqui pela perda, porque eu também sou, né, pessoal? Então foi uma notícia que pega todos de surpresa, apesar de que o Papa já estava doente há algum tempo. Queríamos saber como é que a Diocese de Criciúma, né, se manifesta nesse primeiro momento. A gente falou, agora ouvimos o Dom Inácio, o Dom Jacinto Inácio Flá, o nosso bispo. Mas como que vocês vão programar a partir de agora os ritos de homenagem? Então, certamente foi uma surpresa para toda a igreja o falecimento do Papa Francisco, embora desde o mês de fevereiro ele estivesse doente, limitado. Ontem ainda, domingo de Páscoa, ele deu a bênção apostólica na varanda da Basílica São Pedro. E no início desta madrugada, horário de Brasília, às 2h35, ele veio a falecer. Nesse primeiro momento, a igreja como um todo se une em oração. Essa é a nossa primeira atitude, a atitude de oração, para que Deus acolha o Papa Francisco no seu reino eternamente. Cabe a nós, cristãos ou não cristãos, pessoas de boa vontade, a seu modo, a sua maneira, a rezarmos por esse homem, que foi um homem de diálogo, um homem de proximidade, um homem que fez com que a igreja, o evangelho de Deus, estivesse sempre mais perto das pessoas e no coração das pessoas. Então, a nossa diocese, como nosso bispo Dom Jacinto já se manifestou, seja através de uma nota oficial, seja através do vídeo que há pouco assistimos, manifestando a nossa solidariedade, as nossas orações, as nossas preces. De forma mais específica, o nosso bispo pediu então que hoje, às 3 horas da tarde, às 15 horas, todas as igrejas da nossa diocese tocassem o sino, em sinal justamente de solidariedade e oração. Também diversas paróquias, comunidades estão organizando celebrações hoje e ao longo dessa semana. De modo mais específico, hoje à noite, na nossa Catedral Diocesana de São José, 19 horas, será celebrada uma missa em sufrágio ao Papa Francisco. Sim. A gente acompanha a movimentação de todo o Sul, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, as comoções dos principais líderes políticos aqui do nosso sul de Santa Catarina, mas com relação aos ritos agora, em geral, da igreja, nós temos aí um período de luto, né, o funeral do Papa e depois o conclave, né? Isso mesmo.
Existe uma orientação na igreja, uma constituição apostólica do Papa São João Paulo II, de 1996, que estabelece, então, o rito, o andamento, desde o momento do falecimento do Romano Pontífice até a eleição, então, do novo Pontífice. Então, o que se estabelece lá de forma muito geral? Em primeiro lugar, agora nós temos 9 dias, uma chamada novena, de oração pelo Papa. Então, para que Deus acolha o seu servo no reino dos céus. E ao longo desses 9 dias, geralmente entre o 4º e o 6º dia, é que acontece o sepultamento, então a celebração oficial de Exéquias, em que logo em seguida depois é feito o sepultamento do Papa Francisco. O Papa Francisco ele fez uma alteração em abril do ano passado nesse rito. Era costume que nós víssemos na Basílica de São Pedro o corpo do Papa exposto e os fiéis passando e assistirem. O Papa fez uma alteração. Então, é muito provável que isso aconteça, de que o corpo do Papa não seja exposto, mas que ele já esteja dentro do caixão, dentro da Basílica, e os fiéis poderão ali passar e fazer a sua última homenagem, a sua oração. E depois nós temos, então, aquela missa na Praça de São Pedro, onde autoridades religiosas, políticas, civis, militares e o povo de Deus acompanham, então, esse momento de Exéquias. Passado os funerais, passado esses 9 dias, os cardeais, todos os cardeais são convocados a Roma, sobretudo os eleitores, aqueles que têm menos de 80 anos de idade, para participarem do conclave. O que a igreja diz? A igreja diz que após a morte do Papa, não mais do que 15 dias, se inicie o conclave. Então, a partir de hoje, nós contamos 15 dias para a reunião dos cardeais em Roma e para o início do diálogo, que são as congregações gerais, as reuniões entre os cardeais, em que eles conversam sobre a realidade do mundo, da igreja, um pouco o perfil que o Papa precisa ter, vamos dizer assim, traçando um perfil do próximo Papa. E aí começa efetivamente o conclave, dentro daquela dinâmica que nós já assistimos algumas vezes, que se elege o novo Papa. Isso tudo, claro, em espírito de oração. Com certeza. Qual o principal legado que o Papa Francisco deixa, padre? Eu estava acompanhando algumas notícias hoje pela manhã e certamente um dos legados, ou a maneira como o Papa Francisco será conhecido por muitos, é como o Papa da Misericórdia. E essa misericórdia, a maneira como ele traduziu com sua vida, suas ações, suas palavras, traduziu o Evangelho para nós foi através da misericórdia. Lembrando-nos das periferias existenciais, as pessoas que mais sofrem, os marginalizados, os pobres, os migrantes, os pequeninos. Então, através da misericórdia, o Papa Francisco sempre anunciou o Evangelho, com muito amor, aproximando-se nas relações e nos convidando a ser uma igreja mais próxima, uma igreja em saída, uma igreja que dialoga, uma igreja que vai ao encontro destas pessoas e de todas as outras pessoas. Então, certamente, a misericórdia vai marcar o legado do Papa Francisco. Com certeza, a gente acompanhou mesmo, né? Como em tão pouco tempo que ele vivenciou, né, o papado, ele pôde marcar a sua história, inovando em diversos aspectos, assim como tivemos, né? Eu participei, né, como telespectador, assistindo as notícias de 2 conclaves, né, dos últimos papas. Eu sei quanto que é a emoção para os católicos, quanto eles aguardam, né, para um novo pontífice, né, o novo bispo do Vaticano, nosso Papa. Padre Gabriel Manarim Dalmolin, conte conosco, viu? A gente vai estar em orações também por aqui, nem lembrando às 3 horas. Então, as igrejas aqui da nossa diocese vão celebrar com sinos, né, com os embalos do sino, né, em solidariedade ao Papa Francisco. Obrigada, querido. Muito obrigado, Gisele. Um grande abraço a todos e nos unamos em oração nesse momento ao Papa Francisco e oração pela eleição do novo Papa, que certamente trará
também muitas coisas bonitas para todos nós. Que Com Deus abençoe a certeza. todos. Com certeza. Muito obrigada, padre.